Pelo relato que se segue, em 1944, a punição seria o fuzilamento imediato perante a tropa. O comandante da guarnição cometeu um ato de sabotagem direta e consciente, danificando deliberadamente o equipamento de combate do Estado. A mira padrão de fábrica era uma sentença de morte assinada. Era a luta de um boxeador cego contra um atirador de elite implacável. Foi então que o capitão, desesperado, deu início a uma cirurgia de fronte sacrílega. Ele combinou componentes canibalizados de tanques alemães Tiger, borracha aeronáutica densa e aço de alta liga. Assim, nasceu um híbrido secreto, o dispositivo UDN-43. Esse monstro artesanal fez os tanques soviéticos enxergarem na escuridão, mas a ironia cruel é que o cristal impecável das AIS acabou cobrando de seu criador o preço mais terrível e irremediável. Assista até o fim para entender como exatamente se quebra um homem que ousou desafiar as leis da balística. 20 graus negativos. A pele nua adere impiedosamente ao metal congelado da culatra. O cheiro de pólvora queimada mistura-se ao odor metálico de sangue fresco, vindo de um lábio rachado pelo frio. No vazio leitoso do amanhecer de inverno, a silhueta de um tanque aliado termina de queimar, reduzida a um esqueleto negro e carbonizado sobre a neve alvo. Inverno de 1944. Uma emboscada de blindados em uma curva congelada é uma espera pela morte calculada com precisão de engenharia. 32 toneladas de aço soviético permanecem imóveis. Dentro do compartimento de combate, a respiração torna-se o mais superficial possível. Uma tosse alta agora significaria a morte certa. A pesada máquina alemã rasteja inevitavelmente através da névoa gélida. É um Tiger. As lagartas largas moem metodicamente a terra congelada, e a vibração é transmitida pelo solo diretamente para o chassi da máquina à espreita. Hoje, essa tripulação já incinerou 11 dos nossos tanques. A matemática da sobrevivência aqui é extremamente primitiva. A guerra não é um teste de coragem, mas uma equação física implacável, onde a carne humana é a variável mais barata. O canhão alemão de 88 mm dispara um projétil perfurante de 10 kg, com uma velocidade inicial capaz de romper a blindagem frontal inclinada a 2 km de distância. A energia cinética do impacto transforma instantaneamente a tripulação em poeira sangrenta devido à variação de pressão. Mas a principal arma do inimigo não é o calibre do canhão, nem a espessura da blindagem laminada. A arma principal é o vidro. A óptica Zeiss do tanque pesado alemão permite que o artilheiro posicione, com calma e método, munições perfurantes no alvo a 1,5 km de distância. O sistema de revestimento das lentes proporciona uma imagem cristalina, mesmo sob iluminação escassa. Nesta mesma bruma matinal, a mira padrão soviética fica cega já aos 600 metros. As lentes embaçam rapidamente com a respiração da tripulação. O ajuste precário distorce os contornos. O retículo da escala se desfaz, tornando-se uma mancha cinzenta e turva. A tripulação é um boxeador cego no ringue contra um atirador de elite frio. O frio glacial atravessa as jaquetas acolchoadas. As mãos agarram com força total os volantes congelados dos mecanismos de rotação da torre. A graxa espessa solidificou. Os dedos perderam a sensibilidade há muito tempo, movendo-se exclusivamente por memória muscular. O capitão Kravchenko olha continuamente através da fresta estreita do periscópio. Os olhos lacrimejam devido à tensão extrema. A ardência nos globos oculares torna-se fisicamente insuportável. Distância? A voz do comandante é seca, rouca pelo frio e pela exaustão de muitos dias. Visibilidade zero. É um mar de leite, comandante. Responde o artilheiro de forma plana, sem se afastar da ocular gélida. Ajuste a mira. 1.400 metros. O artilheiro hesita. O vacilo de um segundo quebra o ritmo de trabalho. Não vamos enxergar porra nenhuma. Não há nada lá.
Execute. Carregar perfurante. O estalo do massivo bloco da culatra golpeia os tímpanos. O municiador empurra com força o pesado cartucho unitário de latão de 9 quilos para dentro da peça. Os nós dos dedos estão esfolados e sangrando contra o metal, mas a dor não é processada pelo cérebro. A trava estala de forma predatória. O tanque é um forno de ferro congelado, onde apenas o reflexo mecânico e a adrenalina animal impedem o coração de parar. A espera se estende até o limite do sistema nervoso. Este minuto dura um ano inteiro. O uivo do vento de inverno funde-se gradualmente ao ronco baixo e monótono do pesado motor Maybach em algum lugar à frente. O inimigo se aproxima. Ele se move com confiança, ciente de sua total superioridade técnica e óptica. O vento muda de direção bruscamente, soprando a poeira de neve. Uma ruptura súbita e breve na densa cortina de névoa gelada expõe o horizonte. No manto de neve, surge uma enorme massa cinzenta, uma torre angular. O cano longo do canhão alemão já está baixando, escaneando lentamente a linha da floresta e as dobras do terreno. O sistema óptico inimigo capta a menor mudança no cenário. O inimigo vê mais longe, o inimigo vê com mais nitidez. Essa diferença na distância de detecção já é uma sentença de morte assinada. A única chance de sobreviver é antecipar as leis da balística, puxar o gatilho uma fração de segundo antes. Fogo! O pedal do gatilho vai até o chão. O canhão de 85 mm cospe chamas. O recuo monstruoso lança a culatra maciça violentamente para trás, quase atingindo o municiador. 32 toneladas de aço estremecem com o golpe poderoso. Os gases da pólvora preenchem o espaço apertado da torre, corroendo os olhos. O projétil pesado rasga o ar gelado. Um impacto agudo e sonoro de aço temperado contra a blindagem cimentada alemã ecoa pelo campo. Ricochete. Um feixe de faíscas brilhantes explode na penumbra cinzenta. A munição atingiu em um ângulo agudo e ricocheteou impotente contra a espessa placa lateral. A posição foi revelada. O clarão do disparo desmascarou definitivamente a emboscada. O Tiger para instantaneamente. Sua torre inicia uma rotação suave e precisa em direção à origem do clarão. O acionamento elétrico funciona perfeitamente. O artilheiro alemão faz a última correção matemática em sua mira ideal. A salva de resposta chegará em exatamente 3 segundos. Dentro do compartimento de combate soviético, instala-se um silêncio absoluto. O zumbido nos ouvidos atordoados diminui lentamente. Resta apenas a respiração pesada e ofegante de 4 homens condenados. Eles ficaram presos em um cerco de fogo mortal. Essa desesperança cega, essa impotência das lentes turvas contra o vidro impecável, não começou aqui, nas estepes congeladas. O ódio por essa cegueira técnica nasceu longe daqui. Foi forjado no fogo de uma cidade agonizante, onde a própria palavra Leningrado tornou-se sinônimo de perda absoluta. A palavra Leningrado congela nos lábios como cinza amarga. A perda absoluta apaga o passado. Agosto de 1941. A sala ampla do escritório de projetos está inundada por uma luz inquietante. A prancheta de desenho está coberta por uma geometria complexa. O engenheiro Kravchenko calcula o coeficiente de transmissão de luz para uma nova mira panorâmica de tanque. Em seu mundo pré-guerra, não há lugar para o caos. Existem apenas linhas rigorosas, raios de curvatura de lentes de vidro e ajustes micrométricos precisos. O suporte de aço de alta liga deve segurar o vidro frágil sob o recuo colossal de um canhão de tanque, medido em milhares de quilos. A óptica é a ciência exata da luz, destinada a dissipar as trevas do campo de batalha. O engenheiro calcula a distância focal para que o artilheiro possa reconhecer com segurança a silhueta angular da blindagem inimiga através da poeira e da fumaça da pólvora. É a física pura da criação. Mas as trevas já estão caindo do céu. O uivo grave e vibrante dos bombardeiros de mergulho alemães rasga os tímpanos. As paredes do edifício maciço estremecem com as explosões próximas de bombas de alto explosivo
de 250 quilos. A onda de choque estraçalha as molduras das janelas. Estilhaços de vidro caem, como uma cascata sobre o papel vegetal estendido, cortando os projetos. Kravchenko, em silêncio, varre os desenhos vitais para o exército para dentro de uma pasta de lona grossa. Começa a evacuação de emergência da fábrica militar. Tornos pesados são carregados em plataformas ferroviárias abertas sob bombardeio contínuo de artilharia. Toneladas de ferro fundido e aço são objetivamente mais importantes que vidas humanas. É a lógica implacável de sobrevivência do Estado em uma guerra total. O apartamento no lado de Petrogrado está mergulhado em uma penumbra fria. A esposa arde em uma febre tifoide severa. A temperatura corporal é crítica, não há medicamentos. A filha pequena está assentada junto ao radiador de ferro fundido gelado, enrolada em velhos cobertores de lã. A evacuação de doentes intransportáveis é categoricamente proibida. A ordem do comando é inflexível. Salvar apenas especialistas essenciais e equipamentos de alta precisão. O engenheiro deixa sua família lá, no anel do cerco que se fecha rapidamente. A trava da porta da frente estala como a culatra de uma arma. Essa decisão racional e forçada quebra para sempre seu eixo moral interno, deixando apenas uma função nua e esvaziada: trabalhar continuamente para as necessidades do fronte. Fábrica nos Urais. Galpões congelados até o âmago. A temperatura cai para 30 graus negativos. Os tornos estão incrustados no gelo diretamente no chão de concreto, sob o céu aberto. A graxa industrial vira pedra. As ferramentas de corte se quebram devido ao frio extremo. A indústria soviética exige produção em massa absoluta. O sistema complexo de prismas alemães de múltiplos componentes é substituído por lentes simples. A transmissão de luz das miras nacionais cai inevitavelmente 30%. Kravchenko luta dias a fio por cada micron de precisão, provando matematicamente que no crepúsculo, esses percentuais de luz perdidos custam as vidas das tripulações de tanques. O telegrama o encontra junto a uma fresadora em fevereiro de 1942. O rugido dos motores abafa os sons. O retângulo amarelo de papel oficial pesa menos de 1 grama, mas seu impacto cinético é mais terrível que o acerto direto de um projétil perfurante de 88 milímetros na caixa torácica. O texto é extremamente seco e curto. Esposa e filha mortas. Causa: distrofia alimentar e congelamento. A morte em Leningrado tornou-se há muito tempo uma linha de montagem mecânica. O papel escorrega lentamente dos dedos cobertos de óleo de máquina. Não há lágrimas. O choque fisiológico bloqueia permanentemente qualquer emoção. Dentro do peito ocorre um espasmo súbito que paralisa o tempo. O mundo não desaba com um estrondo ensurdecedor, mas com um estalo baixo e asqueroso do gelo se partindo. Os vasos sanguíneos se contraem. A transformação começa com a parada total da respiração. O cristalino do olho perde para sempre a capacidade de focar em desenhos pacíficos. Nesse momento, o engenheiro genial desaparece. Nasce um mecanismo de destruição perfeito e impassível. Gabinete do diretor da fábrica de defesa evacuada. Mesa pesada de carvalho. Sobre a mesa, novos cianótipos de miras telescópicas para tanques, cheirando a amônia. Kravchenko entra no gabinete sem bater. O rosto está cinzento como concreto seco, as maçãs do rosto acentuadas. Os movimentos são angulares, reduzidos ao essencial. Ele pega sobre a mesa um pesado paquímetro de aço. Um instrumento de medição perfeito, calibrado até centésimos de milímetro, desce com um golpe violento sobre o tampo polido. As pontas afiadas perfuram as fibras da madeira. Estilhaços de réguas de cálculo quebradas voam pelo chão sujo. Para o fronte, como voluntário. Hoje. A voz de Kravchenko é totalmente desprovida de entonações humanas. É o ranger seco de metal enferrujado contra metal. O diretor da fábrica levanta-se pesadamente da cadeira de couro.
Deixe de histeria, engenheiro. O requerimento está na mesa. Vou para as unidades de tanques. Você tem isenção estatal. Seu cérebro é necessário aqui na retaguarda. O exército precisa de miras, não de mais um pedaço de carne de canhão queimada. Sua ótica. Minha ótica é cega. O punho de Kravchenko golpeia com fúria animal o paquímetro deformado, esfolando a pele dos nós dos dedos até o osso branco. Sangue escuro pinga sobre o desenho limpo. Ela não salvou ninguém. Eu preciso matar, com minhas próprias mãos. O diretor permanece em silêncio por um longo tempo. Ele vê diante de si uma casca humana vazia, preenchida até a borda com um frio puro e destrutivo. A isenção não será anulada. Você irá para um tribunal militar por sabotagem direta da produção. Então saque sua arma de serviço e atire em mim agora mesmo. Não vou desenhar nem mais uma linha. Um olhar pesado e fixo. O diretor entende. Esse mecanismo quebrado não tem conserto. O criador está morto. Restou apenas a função de vingança cega. Providencie a guia de transferência no quartel-general. O diretor vira-se cansado para a janela congelada. Escola de tanques. Curso acelerado para comandantes de peça. A teoria da balística externa torna-se rapidamente para ele a prática do assassinato a sangue frio. Estudo do funcionamento da máquina de combate de 32 toneladas. Transmissão, embreagens principais, mecanismos planetários de direção. Kravchenko absorve esse conhecimento não como um cadete, mas como um engenheiro, procurando metodicamente os pontos vulneráveis na blindagem do inimigo. Ele sabe exatamente o limite de escoamento do metal sob o impacto cinético de uma munição. Mas a teoria seca termina onde começa a realidade do fronte. O comboio parte para o noroeste. À frente, esperam os pântanos congelados e fatais. Aproxima-se a carnificina implacável, perto da estação de Lyuban, onde o cheiro da floresta de pinheiros se misturará para sempre e de forma irreversível com o fedor sufocante de carne humana queimada, o ranger de lagartas rompidas e a escuridão ofuscante de tanques em chamas. A escuridão dos tanques em chamas cobre a estação de Lyuban, primavera de 1942. Pântanos mortos, semi-congelados, engolem metodicamente as lagartas. 32 toneladas de metal soviético atolam na turfa densa e pesada. O motor de 500 cavalos ruge em agonia nas rotações máximas, expelindo nuvens de fumaça cinza-azulada. Um impacto súbito e surdo estremece o corpo blindado. Um projétil perfurante de 50 milímetros de um canhão antitanque alemão perfura a blindagem lateral com uma facilidade assustadora. O núcleo de tungstênio incandescente voa para dentro do apertado compartimento de combate. A energia cinética do impacto transforma-se instantaneamente em um clarão térmico colossal. A fumaça acre e densa do óleo diesel inflamado preenche o espaço da torre em um segundo. A temperatura interna sobe para centenas de graus. O ar é consumido instantaneamente. O tanque transforma-se em um forno de aço em brasa, onde o isolamento da fiação derrete e a carne humana carboniza. O macacão de Kravchenko pega fogo. As chamas lambem vorazmente o tecido grosso, embebido em óleo de arma. Os tímpanos se contraem devido à variação brusca de pressão. Na cabeça, há um zumbido agudo e contínuo. Não há o que respirar. Os pulmões são queimados pelo gás tóxico. A mente desliga, entregando o controle do corpo ao nível dos reflexos básicos da medula espinhal. As mãos queimadas agarram com força as travas incandescentes e arrancam a trava da escotilha superior da torre. "O mecânico! Tirem o mecânico!" grita o municiador. A voz soa insuportavelmente abafada, como se viesse debaixo de metros de água. Kravchenko mergulha de volta no inferno negro e fumegante. Tateia na fumaça o corpo pesado e inerte do motorista. Os dedos deslizam pelo sangue pegajoso e quente que inunda as alavancas de comando. Os músculos das costas sofrem uma cãibra dolorosa devido ao esforço físico extremo. Ele puxa, em um único fôlego, quase 100 quilos de peso morto em uniformes pesados de inverno.
cai sobre a blindagem nervurada da tampa do motor. Ao redor, o chumbo ferve. As balas traçantes das metralhadoras alemãs batem metódica e densamente contra a torre, arrancando fontes de faíscas ofuscantes. O som dos ricochetes funde-se em um estrondo industrial monótono. Kravchenko rola para a lama gelada do pântano, arrastando o companheiro ferido pelo colarinho. A pele do rosto estica-se em uma crosta seca e dolorosa de queimaduras. A sobrevivência aqui é desprovida de qualquer heroísmo. É apenas um conjunto sequencial de esforços físicos corretos. Não há mais emoções. Sente-se apenas a constatação do fato. Unidade de combate destruída. Tripulação parcialmente funcional. Começa uma sucessão ininterrupta e fisicamente exaustiva de combates posicionais. Os dias fundem-se em uma única esteira sangrenta sem fim. E todas as noites, as leis da física ótica trabalham rigorosamente contra os tanquistas soviéticos. Assim que o sol se esconde atrás do horizonte esburacado, chega o período de cegueira tática total. O crepúsculo pesado e denso cai sobre a terra revolvida pela artilharia. A ótica padrão soviética transforma-se em um pedaço de vidro inútil e turvo. Os artilheiros esfregam os olhos inflamados contra as oculares de borracha rígida, até sentirem uma dor aguda. O retículo da mira dissolve-se completamente em uma massa cinzenta homogênea. Distância 800 metros. Avista o alvo? Negativo, comandante. É só um purê branco. A ótica está cega. Procure pelos clarões dos disparos. Eles procuram e encontram a morte. Os artilheiros alemães disparam da escuridão densa com precisão matemática de atirador de elite. Suas miras binoculares coletam avidamente os menores restos da luz vespertina. A superioridade na qualidade do polimento e no revestimento das lentes é medida em centenas de máquinas soviéticas incineradas. Isso não é sorte militar. É engenharia de alta precisão que mata pessoas a sangue frio a 1 quilômetro de distância. Kravchenko, como ex-projetista, entende essa física implacável melhor que qualquer oficial de carreira. O ódio do engenheiro pela defasagem técnica cresce até se tornar o instinto de um predador sobrevivente. E um predador precisa vitalmente de novos olhos. Noite profunda e congelada. Terra de ninguém. Um espaço atravessado por disparos de todos os lados. O céu baixo brilha periodicamente com a luz fria e cadavérica dos sinalizadores alemães em paraquedas. À frente, a 200 metros, enegrece a carcaça de um tanque alemão estraçalhado por uma explosão interna. Kravchenko rasteja lentamente pela lama congelada. Os cotovelos estão esfolados em carne viva há muito tempo através da camada dupla de tecido. O abdômen sente fisicamente cada estilhaço afiado de ferro fundido nas crateras. A água gelada encharca o casaco acolchoado, roubando as últimas migalhas de calor. A bala pesada de um atirador de elite alemão estala secamente a 1 centímetro da têmpora, jogando violentamente torrões de terra congelada em seu rosto. Ele estanca no lugar, fundindo-se completamente com o relevo acidentado. Espera por longos 40 minutos, até que os músculos comecem a sofrer tremores fortes e incontroláveis devido à hipotermia profunda. Só então retoma o movimento para frente. O metal retorcido da máquina alemã abatida ainda cheira levemente a incêndio recente. Kravchenko ergue-se com os braços endurecidos e espreme-se pelo buraco escancarado da torre arrancada. Lá dentro, o cheiro é forte e nauseante de pólvora sem fumaça queimada e carne humana carbonizada. Os dedos, na escuridão total, tateiam a culatra maciça do canhão. Perto dali está o objetivo principal, o tubo pesado da mira ótica Zeiss. Não há ferramentas de serralheiro, há apenas a determinação animal e as mãos nuas. Kravchenko agarra com força total o corpo de aço frio do instrumento. Os músculos dos antebraços esticam-se até o limite anatômico. Os ligamentos estalam em aviso. Ele arranca a estrutura metálica para si, com um esforço sobre-humano. As bordas afiadas e irregulares da blindagem rasgada cortam profundamente as palmas das mãos. Sangue quente inunda o aço congelado da mira.
A dor é totalmente ignorada pelo cérebro. É uma aplicação pura e mecânica de força contra um material resistente. Com um estalo agudo e ensurdecedor, os parafusos de fixação de duralumínio se rompem. O cilindro pesado e gélido da ótica troféu acaba em suas mãos ensanguentadas. O vidro espesso da objetiva sobreviveu milagrosamente à explosão. Dentro deste instrumento alemão está contida a única possibilidade de ver a morte se aproximando antes que ela veja você. O comandante soviético literalmente arranca os olhos das entranhas do inimigo destruído para implantá-los em sua blindagem cega. O caminho de volta pela terra de ninguém até as trincheiras transcorre em um semidelírio febril. O sangue congela no frio, colando os dedos ao metal. Mas, nas mãos, está firmemente seguro o instrumento óptico ideal. Não é apenas um troféu de guerra. É o único material de qualidade com o qual se pode forjar um contra-ataque inevitável. O cálculo frio da ótica de precisão exige uma disciplina tecnológica absoluta. E para isso, o engenheiro terá que travar um combate corpo a corpo brutal contra as leis da refração da luz e do recuo mecânico. As leis da refração da luz e do recuo mecânico não aceitam compromissos. Noite profunda. Oficina do regimento congelada. A canhonada distante estremece metodicamente a terra gelada, derrubando pequenas limalhas de metal da bancada instável. O lampião de querosene mal dissipa a névoa densa, iluminando o rosto exausto do comandante. Sobre a mesa, coberta por uma espessa camada de óleo de máquina, repousa a óptica alemã dissecada. As lentes perfeitamente polidas do instrumento Zeiss captam avidamente a escassa luz amarela. A guerra não é apenas o choque de enormes massas humanas. É, acima de tudo, um conflito implacável de engenharias, onde sempre vence aquele cuja blindagem é mais forte e o vidro mais transparente. Diante de Kravchenko está uma tarefa física objetivamente impossível. O canhão de tanque de 85 mm possui uma energia de recuo monstruosa. Ao disparar, 32 toneladas de aço estremecem de tal forma que os tímpanos estouram dentro da torre. As fixações frágeis originais da mira troféu não suportariam nem um décimo dessa fúria cinética. O vidro fino alemão inevitavelmente se transformaria em poeira inútil após o primeiro disparo de munição perfurante. Começa um combate corpo a corpo desesperado contra as leis da balística. Faltam ferramentas críticas. Os dedos, cobertos por cortes inflamados da blindagem alemã rasgada, agarram com força uma lima pesada. O metal frio extrai das articulações o resto de calor. A temperatura dentro da oficina sem aquecimento mantém-se em 15 graus negativos. Kravchenko esculpe metodicamente um novo e maciço suporte de sustentação a partir de um pedaço de aço de alta liga. O ranger da lima funde-se com as explosões surdas dos pesados obuses de 122 mm no horizonte leste. Cada movimento das mãos é uma concentração extrema de vontade. O eixo óptico da mira artesanal deve coincidir perfeitamente com a alma do canhão, com uma tolerância de centésimos de milímetro. A menor imprecisão no ajuste bruto significa inevitavelmente um erro de alvo a distâncias superiores a 1000 metros. Um erro significa a morte garantida de toda a tripulação. Limalhas de aço afiadas cravam-se na pele endurecida das palmas. A solução de engenharia vem de uma área correlata. Uma fixação rígida destruiria as lentes com certeza. O vidro precisa vitalmente de um amortecimento poderoso. Kravchenko pega uma faca e corta com força anéis espessos de borracha aeronáutica densa. Ele conseguiu esse material com dificuldade com os mecânicos de um avião de ataque abatido. Essas juntas pretas e elásticas devem absorver totalmente o impulso esmagador do recuo do canhão. Começa a soldagem noturna. O arco voltaico brilhante morde o aço com um chiado furioso. Um feixe de respingos incandescentes voa para todos os lados. Gotas de metal líquido queimam a jaqueta acolchoada oleosa, deixando queimaduras profundas e dolorosas no peito. O cheiro de carne queimada mistura-se densamente com o ozônio industrial acre. O heroísmo aqui
Não são gritos diante de uma metralhadora. É a capacidade banal de não puxar a mão queimada quando é preciso manter um cordão de solda perfeitamente preciso. O bloco monolítico de fixação esfria lentamente, mudando de cor de cereja para cinza fosco. O sistema está pronto. Resta implantá-lo secretamente no organismo vivo da máquina de combate. A névoa densa cobre com segurança o estacionamento do batalhão de tanques. A nevasca apaga os rastros. Kravchenko, com um embrulho de lona nas mãos, sobe pesadamente na blindagem do seu T-34. A escotilha da torre range agudamente no frio. Dentro da máquina resfriada, reina um frio sepulcral. A instalação de equipamentos não oficiais é categoricamente proibida pelo regulamento. Isso é considerado dano deliberado ao equipamento de combate. Uma chave de boca pesada aperta com um som surdo os parafusos maciços na culatra da arma. O suporte de aço artesanal encaixa-se no lugar. O tubo alemão assenta-se nos berços de borracha, como se fosse parte dele. Kravchenko encosta o olho na ocular fria. Na luz fraca do pré-amanhecer, o retículo fino da escala desenha-se de forma assustadoramente nítida. A máquina cega finalmente ganha visão. A objetiva fria corta a escuridão, transformando manchas borradas em alvos claros. O golpe pesado de uma bota ferrada contra a blindagem externa interrompe a checagem dos mecanismos. Ouve-se o ranger da neve congelada. Junto ao bordo direito do tanque, um oficial do departamento especial permanece imóvel. A mão repousa com confiança sobre o coldre aberto da pistola. O rosto do ossobista é completamente impenetrável. Capitão, que tipo de improvisação é essa no compartimento de combate? A voz do oficial corta o ar gélido, seca e desprovida de emoção. Kravchenko surge lentamente da escotilha aberta. Suas mãos, cobertas de graxa preta e sangue seco, apoiam-se na borda da blindagem gelada. Estou aumentando a capacidade de fogo do blindado. Você está danificando propriedade do Estado por conta própria. Desmonte o dispositivo imediatamente. Isso é caminho direto para o Tribunal Militar. Sabotagem. Nossa ótica é cega a 600 metros. Amanhã, ao amanhecer, vamos para o ataque. Sem essa mira, minha tripulação vai virar churrasco antes mesmo de avistar o alvo. O oficial dá um passo à frente, os dedos pousando na coronha da arma. Ordem não se discute. Tire essa engenhoca. A tensão chega ao limite. Kravchenko olha pesadamente para o oficial de cima para baixo. O olhar do engenheiro exausto está absolutamente vazio, como a boca de um canhão alemão de 88 milímetros. Se quiser me fuzilar, saque a arma e atire aqui mesmo. Mas não vou tirar a ótica. Não vou mais levar homens para o abate às cegas. Se a máquina queimar por minha culpa, dê baixa na tripulação como perda total. Mas enquanto eu estiver vivo, este tanque vai enxergar o inimigo. Um silêncio ensurdecedor paira sobre o pátio. Ouve-se apenas o assobio do vento. O oficial encara por um longo tempo os olhos mortos do capitão obstinado, avaliando profissionalmente o grau de sua obsessão. O homem à sua frente há muito deixou de temer a morte. O tribunal, para ele, é apenas um estorvo no cálculo matemático da sobrevivência. A mão do oficial afasta-se lentamente do coldre. Um compromisso rígido é selado no silêncio. Mas o verdadeiro teste dessa estrutura de aço não ocorrerá no quartel-general, mas sim quando a teoria colidir de frente com a dura prática do campo de provas. A dura prática do campo de provas estraçalha impiedosamente qualquer ilusão do alto comando. O campo de provas militar, na retaguarda profunda da frente, afunda em um cinza vespertino viscoso e impenetrável. Uma inspeção surpresa do comando do exército cai sobre o batalhão de tanques como um balde de água gelada. O crepúsculo denso devora rapidamente os contornos das árvores e as dobras do terreno. O ar é espesso, úmido, cortando os pulmões a cada inspiração. A torre de observação de madeira range sob o peso da oficialidade que chega. Um major engenheiro do comando de forças blindadas se enrola com nojo em seu casaco de pele limpo, jamais atingido por um disparo.
Sua principal tarefa é registrar a baixa prontidão de combate das companhias de marcha em condições de má visibilidade e reportar aos superiores. De acordo com o regulamento vigente, exercícios de tiro nessas condições não têm absolutamente nenhum sentido prático. Silhuetas de compensado de blindados pesados alemães estão posicionadas na distância limite de 2.500 metros. Para a ótica padrão dos tanques soviéticos, esses alvos, a esta hora do dia, simplesmente não existem. Estão completamente dissolvidos na névoa. Mas 32 toneladas de fúria de aço sob o comando do capitão Kravchenko já avançam para a linha de fogo. O motor a diesel emite um rosnado baixo e vibrante. Os escapamentos cospem nuvens densas de fumaça preta e acre. O tanque não apenas percorre a linha de tiro, ele rasga agressivamente o solo congelado com suas lagartas largas, ganhando velocidade máxima em terreno acidentado. O major se espreme com enorme dificuldade na torre, apertada através da escotilha superior do comandante, tentando, com nojo, não sujar as mangas na graxa espessa. Ele recebeu ordens para registrar pessoalmente o erro inevitável. Dentro do compartimento de combate, o cheiro é forte. Suor frio, ferro oxidado e o odor impregnado de pólvora queimada. O solavanco nos buracos é monstruoso. O major agarra-se convulsivamente à culatra maciça do canhão, correndo o risco de quebrar os dedos a cada solavanco da máquina. Alvo! 2500! A voz de Kravchenko é seca e fere os ouvidos, sobrepondo-se ao estrondo agonizante da transmissão. Seu olho direito está pressionado contra o protetor de borracha frio da mira telescópica não convencional. Não diminua a marcha! Mantenha a rotação! Ruge o capitão pelo laringofone para o motorista. O oficial do Estado-Maior empalidece rapidamente. Atirar em movimento a uma distância tão absurda, na escuridão total, é pura loucura tática. É um desperdício inútil de munição perfurante escassa. Cessar fogo! Vocês não estão enxergando porra nenhuma! Grita o major, histérico, engolindo poeira metálica acre. Mas Kravchenko já está totalmente imerso em seu transe de combate. O suporte de aço maciço artesanal, com grossos anéis de borracha aeronáutica, amortece perfeitamente a vibração selvagem da máquina de várias toneladas em disparada. As lentes alemãs capturadas, impecavelmente polidas e tratadas, coletam avidamente as migalhas de luz estelar invisíveis a olho nu. A silhueta angular de compensado aparece no retículo com um contorno preto nítido e contrastante. A balística externa é calculada pelo cérebro do engenheiro em uma fração de segundo. A compensação matemática é ajustada exatamente no centro. Fogo! A sola da bota pesada pressiona com força o pedal de disparo rígido. Uma explosão ensurdecedora dentro do espaço confinado da torre atinge os tímpanos com a força esmagadora de um martelo de ferreiro. O canhão de 85 mm recua bruscamente, cuspindo a cápsula de latão quente. O metal cai com um tilintar no piso corrugado. O major é arremessado para trás pela onda de choque, batendo a nuca com força na chapa de blindagem fria. Um fio de sangue escorre de sua narina esquerda. Um zumbido denso e contínuo ecoa em seus ouvidos atordoados. O pesado projétil perfurante voa através do vazio gélido da noite. Após algumas batidas longas do coração, um feixe brilhante de faíscas explode no horizonte escuro, com o impacto do projétil no solo pedregoso logo atrás do alvo. O espesso escudo de compensado é reduzido a estilhaços por um impacto cinético direto. Destruição total no centro da silhueta. Granada de fragmentação! Carregar! A musculatura mecânica e implacável da tripulação entra em ação. A culatra estala. Segundo disparo. Terceira salva consecutiva. O tanque continua avançando, cravando metodicamente projéteis pesados em alvos invisíveis ao olho humano comum. Cada acerto preciso é uma bufetada na burocracia de papel do Estado-Maior. É um show agressivo de total superioridade tática, nascido do improviso em uma oficina suja na linha de frente. A guerra não são relatórios bonitos de gabinete. A guerra é a capacidade de um engenheiro transformar seu próprio medo animal em um cálculo matemático seco. O tanque freia bruscamente, enterrando as lagartas geladas profundamente na neve dura. O silêncio após o fogo agressivo parece fisicamente denso.
O exaustor da torre puxa os gases tóxicos da pólvora para fora. O cano longo da arma está incandescente e fumega densamente no frio. Kravchenko e o major atordoado saltam pesadamente no solo congelado. O oficial limpa nervosamente o sangue do rosto com a manga suja do casaco. Ele treme violentamente. "O que foi isso, capitão?" Range o major, apontando com a mão trêmula para a torre que esfria. "Que ótica tem ali? Vocês não podiam fisicamente ver esses alvos." Kravchenko aproxima-se. Seu casaco acolchoado cheira a queimado azedo e morte. "Isso é a nossa sobrevivência, camarada major. Suporte monolítico, amortecimento de recuo em borracha, lentes alemãs capturadas de máquinas abandonadas. Meu tanque enxerga à noite. Sua técnica de gabinete é um alvo cego para o abate." O major engole o ar gelado convulsivamente, tentando recuperar a compostura. "Isso é gambiarra. Equipamento grosseiro fora do regulamento. Tenho o dever de entregá-lo agora mesmo ao Tribunal Militar por insubordinação." Um acordo intransigente se desenrola bem ao lado do cano quente da arma, que emite ondas visíveis de calor no ar gelado. Kravchenko não desvia seu olhar pesado e completamente morto. "Entregue-me ao tribunal. Mande-me fuzilar. Mas primeiro, me dê 5 sistemas óticos alemães intactos e uma noite de trabalho. Vamos montar uma pequena linha de produção aqui mesmo, nesta lama. Amanhã de manhã, o batalhão vai romper uma zona fortificada. Se atacarmos com as miras padrão, o senhor perderá metade dos blindados antes do amanhecer, com certeza. Deixe-me montar mais 4 suportes desses, e vamos aniquilar as emboscadas antitanque deles antes mesmo que nos percebam. Minha vida e o regulamento, em troca do direito das tripulações de permanecerem no combate e sobreviverem." O ar entre eles faísca com uma tensão não dita. O major olha para o rosto cicatrizado do capitão, para suas mãos enegrecidas pela fuligem metálica entranhada. A escolha entre o regulamento de papel e a eficácia real em combate é decidida em poucos segundos. "Você tem tempo exatamente até o amanhecer, engenheiro. Se uma única estrutura sua se despedaçar com o recuo, eu mesmo o fuzilo diante da tropa." O ranger do metal interrompe o sono curto de todo o batalhão. A noite se transforma em uma linha de montagem febril e contínua sob o céu negro. 5 mecânicos imundos, sob a liderança rígida e inquestionável de Kravchenko, cortam aço de alta liga com serras manuais. Máquinas de solda zumbem, cuspindo feixes de faíscas brancas ofuscantes que sibilam ao cair na neve profunda. Dedos congelados e rígidos inserem com cuidado, com a precisão de relojoeiros, os frágeis tubos óticos Zeiss em anéis artesanais de borracha bem esticada. Um erro de 1 milímetro levará inevitavelmente ao desajuste de toda a mira no momento do disparo. Kravchenko verifica pessoalmente, com um micrômetro frio, cada cordão de solda aplicado. As faíscas da solda iluminam bruscamente os rostos exaustos e enegrecidos pela fuligem dos tanquistas. Cada movimento calculado das mãos queimadas, cada parafuso apertado até o ranger da rosca, aproxima-os inexoravelmente da única chance de sobrevivência. Pela manhã, quando o céu baixo a leste começa a ganhar o tom de chumbo cinzento, 5 máquinas de combate recebem sua nova e implacável visão. Essa engenharia de trincheira improvisada torna-se rapidamente o alicerce de ferro para o massacre sangrento que se aproxima. O alicerce de ferro do massacre sangrento iminente é lançado no silêncio absoluto antes do amanhecer. A terra começa a tremer levemente muito antes do contato visual. Uma vibração de baixa frequência é transmitida pelo solo congelado até o assoalho dos 5 tanques camuflados. Uma pesada coluna de blindados alemães se aproxima. A massa de cada máquina inimiga ultrapassa as 55 toneladas. As lagartas largas trituram a crosta de neve, emitindo um tilintar industrial monótono e surdo. O amanhecer mal toca o horizonte cinzento. A temperatura externa marca 22 graus negativos. Dentro dos apertados compartimentos de combate, as tripulações estão imóveis, transformadas em extensões de seus sistemas de armas.
Os tanquistas alemães avançam com confiança. Sua doutrina tática baseia-se na superioridade absoluta do engajamento à distância. Em um crepúsculo tão denso, uma máquina soviética padrão não é capaz de realizar disparos precisos além dos 700 metros. As lentes Zeiss dos Tigers permitem que eles destruam alvos com segurança a 1,5 km. Hoje, as leis da balística foram rigidamente reescritas por um cordão de solda artesanal e anéis de amortecimento de borracha aeronáutica grossa. O capitão Kravchenko gira suavemente os volantes metálicos gelados dos mecanismos de mira. A mira ótica artesanal corta perfeitamente a névoa cinzenta da manhã. O vidro capturado, perfeitamente polido, coleta avidamente a escassa luz ambiente. Manchas escuras e borradas transformam-se instantaneamente em silhuetas geométricas nítidas, com cruzes pretas e brancas nos flancos espessos. O inimigo ainda não sabe que já está no retículo. A vantagem do primeiro disparo é a moeda mais cara em qualquer guerra. A destruição de blindados pesados não é uma carga de cavalaria furiosa. É uma operação cirúrgica fria e calculista para remover os nós mecânicos vitais do oponente. O cérebro do engenheiro trabalha como um calculador de ferro infalível. Distância exata, 1.200 metros. Alvo principal, o tanque pesado da frente. Zona vulnerável, a couraça lateral vertical de 80 mm, localizada exatamente acima das rodas de apoio. Perfurante, o da frente. Compensação de 2 traços. As frases curtas caem no silêncio tenso e vibrante da torre. O atirador alinha suavemente o retículo fino. A matemática da morte inevitável é calibrada ao milímetro. O projétil de aço de 9 kg com núcleo de tungstênio já espera na culatra do canhão. Fogo! A ponta da bota pesada pressiona o pedal de disparo. 32 toneladas de fúria de aço estremecem com o recuo monstruoso do canhão de 85 mm. Os amortecedores de borracha do suporte artesanal comprimem-se até o seu limite físico. Eles salvam um frágil sistema de lentes alemão da destruição inevitável. Uma chama brilhante irrompe com um rugido do freio de boca. O estrondo ensurdecedor rasga impiedosamente os tímpanos. O projétil pesado perfura o ar denso e gelado. Ele crava-se no flanco de aço cimentado do primeiro Tiger, uma fração de segundo, antes de a tripulação inimiga sequer perceber o ataque. A energia cinética do projétil rompe instantaneamente a blindagem. Dentro da máquina alemã, ocorre uma detonação catastrófica do paiol de munição. A torre angular de várias toneladas é arrancada do anel. Ela é arremessada na neve profunda por uma alta coluna de chamas rugentes. O inimigo está completamente cego pela surpresa e pelo choque profundo. A coluna se agita em pânico. Máquinas pesadas e desajeitadas tentam manobrar na estrada de terra estreita e gelada. Elas expõem desajeitadamente seus flancos vulneráveis ao fogo cruzado devastador. 5 tanques soviéticos com ótica modernizada iniciam um fuzilamento metódico e absolutamente calculado. Forma-se uma zona de fogo ideal, da qual simplesmente não há saída. As culatras de cunha estalam continuamente. As cápsulas de latão incandescentes descartadas caem com um chiado alto no piso corrugado do compartimento de combate. O metal quente queima as pernas dos municiadores através das botas de couro. O cheiro espesso e nauseante de cordite queimada expulsa rapidamente o que resta de oxigênio. Cada pressão no gatilho é uma perfuração de blindagem confirmada. Os projéteis perfurantes alemães partem com um uivo terrível para o vazio gelado. Seus atiradores experientes não conseguem ver fisicamente as posições camufladas. Esses disparos estão além da compreensão deles sobre as capacidades óticas soviéticas. Os alemães atiram às cegas, orientando-se apenas pelos breves clarões dos canhões. As tripulações soviéticas mudam de posição em sincronia, usando com inteligência as dobras naturais do relevo. 7 fogueiras gigantes devoram avidamente o céu de inverno congelado. 7 carcaças desfiguradas de blindados pesados alemães enegrecem na neve branquíssima. O metal morto e rasgado esfria rapidamente sob o frio intenso.
Nos fones do capacete de tanquista, a estática do rádio estala alta e irritante. Através da interferência, surge a voz distorcida de um general de tanques do comando da frente. Kravchenko, abandonar posição. Ordem categórica. Leve imediatamente as máquinas com as novas miras para a retaguarda profunda. Sua ótica secreta é necessária na reserva para estudo técnico detalhado. Cumpra imediatamente. O rosto do capitão está coberto por uma camada espessa de fuligem de pólvora acre. Um fio de sangue escorre lentamente de seu nariz devido às constantes e bruscas variações de pressão. Os olhos estão inflamados ao limite pela tensão de horas. Ele pressiona com força o botão do laringofone. Negativo. Permaneço na linha. A missão de combate não foi totalmente cumprida. Isso é caminho direto para o Tribunal Militar, capitão. Você está arriscando um equipamento secreto único. Estou arriscando minha própria vida. Câmbio e desligo. O rádio é desligado com um clique seco e categórico. A retirada é absolutamente impossível. O mecanismo de retribuição fria deve esgotar seu recurso técnico até o fim. A guerra real sempre exige uma entrega absoluta e extrema, onde o homem frágil e a máquina bruta se fundem em um único instrumento impecável de destruição. O heroísmo não é um impulso súbito da alma ou palavras bonitas. O heroísmo é a metodicidade fria e desapaixonada de um profissional que realiza, diária e rotineiramente, um trabalho sujo e mortal. Este contato de fogo incrivelmente curto, mas totalmente devastador, muda completa e irrevogavelmente o equilíbrio de forças em um setor local da frente de inverno. Mas qualquer impunidade é sempre ilusória. Pela superioridade na linha de frente, sempre se paga com o sangue das tripulações. A invisível máquina de combate soviética, capaz de golpear em meio à névoa densa com uma precisão de franco-atirador inalcançável, atrai atenção imediata. O Serviço de Inteligência de Campo alemão analisa rapidamente a natureza das perfurações e a distância limite do disparo. Um contracenário rígido é acionado. Começa uma caçada implacável e metódica ao tanque fantasma. A caçada ao esquivo tanque fantasma começa com a coleta pedante de dados balísticos dispersos. A inteligência alemã analisa as perfurações profundas na blindagem das máquinas pesadas destruídas. Engenheiros calculam meticulosamente os vetores de impacto dos projéteis perfurantes de 85 mm, cada um pesando mais de 9 kg. A conclusão do comando é unânime. Os tanquistas soviéticos não poderiam, fisicamente, atirar com tanta precisão a 1200 metros usando os dispositivos telescópicos padrão. Uma variável técnica desconhecida foi introduzida na equação da guerra. Essa anomalia deve ser destruída imediatamente. O preço da singularidade tática na linha de frente é sempre medido em toneladas de metal incandescente voando em sua direção. A Abwehr inicia uma caçada direcionada. Unidades antitanque de elite recebem uma ordem rígida: localizar e queimar a máquina com ótica não convencional. O comandante da tripulação, de caçador calculista, transforma-se instantaneamente em uma fera acuada. O vento gélido e cortante carrega uma poeira de neve pungente sobre a baixada repleta de crateras. A temperatura cai para 25 graus negativos. 32 toneladas de aço soviético rastejam lentamente pela neve profunda, evitando expor-se na crista da elevação. Dentro da máquina, reina uma tensão nervosa extrema. A respiração da tripulação é pesada, intermitente, deixando um vapor denso no ar. Os olhos do capitão Kravchenko estão inflamados ao limite. Ele varre continuamente a névoa cinzenta através da mira alemã modernizada. Mas a emboscada antitanque alemã foi organizada com perfeição matemática. Um pesado caça-tanques alemão já enquadrou o T-34 soviético em um retículo perfeito. O cano longo da arma de 75 mm aponta friamente para o flanco vulnerável. O atirador inimigo aciona suavemente a folga do pedal de disparo rígido. Um estalo seco e ensurdecedor rasga o ar congelado. O pesado projétil perfurante corta o espaço com um uivo terrível. Ele atinge o solo congelado exatamente a 1 metro da lagarta direita do tanque soviético. A explosão levanta toneladas de terra dura como concreto.
Enormes blocos de gelo e estilhaços afiados de metal atingem a blindagem inclinada com um estrondo, como uma metralha pesada. A onda de choque atinge o flanco com uma força colossal. A máquina de várias toneladas é arremessada bruscamente para o lado. As lagartas perdem tração. Dentro da torre apertada, a tripulação é jogada violentamente contra as paredes de ferro e a culatra. O rosto do motorista está ensanguentado pelos impactos contra as alavancas de aço. Um zumbido denso nos ouvidos atordoados abafa completamente o rugido agonizante do motor a diesel. Emboscada! Direita! Vá para a ravina! O comando curto e ríspido de Kravchenko soa através da espuma de sangue em seus lábios rachados. O motorista, com suas últimas forças, puxa as alavancas rígidas. As lagartas de aço cravam-se com um guincho na neve. O tanque muda de curso bruscamente, saindo da linha de fogo mortal para uma dobra salvadora do terreno. Um segundo projétil alemão passa assobiando a poucos centímetros da cúpula do comandante, arrancando a antena por completo. A sobrevivência da tripulação agora depende de instintos primitivos e da habilidade de enganar a morte. Começa um jogo de vida ou morte. Baterias de morteiros alemãs começam a cobrir metodicamente o quadrante designado. Pesadas granadas de 120 milímetros caem do céu cinzento com um uivo aterrorizante. A terra explode em altos geysers negros. Kravchenko entende claramente. O inimigo está visando justamente o longo tubo de sua mira, visivelmente projetado para fora da torre. As tripulações das outras máquinas recebem uma ordem insana. Nos curtos intervalos entre as explosões mortais das minas, os tanquistas saltam diretamente sobre a blindagem gelada. Eles lançam febrilmente uns aos outros chamarizes de madeira de instrumentos ópticos pintados de preto. As miras falsas são fixadas às pressas nas torres das máquinas vizinhas. Os observadores de artilharia alemães ficam confusos. Há alvos prioritários demais. É um carrossel sujo e fisicamente exaustivo sob fogo de barragem contínuo. Os pulmões ardem pela falta de oxigênio. Os músculos das pernas sofrem queimbras pelo frio glacial. O medo desapareceu por completo. Restou apenas um vazio ensurdecedor e reflexos mecânicos treinados. Mas os engodos de madeira não salvam a lente de vidro da mira real dos pequenos estilhaços que voam. O fino vidro alemão é a peça mais frágil em todo o mecanismo de 32 toneladas. Um único estilhaço minúsculo de ferro fundido privará o tanque de sua visão única para sempre. Kravchenko toma a única decisão de engenharia correta. Ali mesmo, em um abrigo de terra precário, sob o guincho incessante de estilhaços, ele retira do compartimento interno um aparelho de solda. As mãos tremem pela tensão nervosa e pelo frio brutal. O capitão solda abas protetoras de aço diretamente no corpo da preciosa mira. Feixes de faíscas ofuscantes caem com um chiado alto na blindagem coberta de neve. Literalmente a 10 metros, outra mina pesada explode com um estalo ensurdecedor. Pedaços rasgados de metal atingem a torre com um guincho asqueroso, deixando sulcos profundos no aço da blindagem. Kravchenko nem sequer se abaixa. Seus dedos queimados conduzem com firmeza um cordão de solda uniforme. Proteger a ótica preciosa agora é objetivamente mais importante do que proteger o próprio corpo. O tanque é um forno incandescente no qual os caráteres são fundidos. Agora, o capitão é apenas um apêndice biológico vivo de um pesado eletrodo de solda. A fera acuada reage furiosamente com ferro forjado. As coberturas de aço soldadas agora protegem com segurança as lentes frágeis de impactos de estilhaços perdidos. A máquina modernizada está pronta novamente para continuar o duelo implacável. A tripulação funde-se ao aço na espera sombria pelo próximo e inevitável golpe do inimigo. Eles sabem perfeitamente que os caçadores alemães não recuarão facilmente. O comando inimigo certamente enviará contra eles seu melhor e mais experiente atirador. O confronto direto torna-se inevitável. O ódio gélido comprime-se em um nó apertado no fundo do peito do comandante. À frente, espera-os uma luta não pela vida, mas pela aniquilação mecânica total. E, nesta batalha,
Vencerá apenas aquele cujos nervos forem mais resistentes que a blindagem de liga. No horizonte nevado, através da densa névoa matinal, já surgem claramente os contornos angulares de uma nova e ainda mais terrível ameaça. Começa o confronto direto de titãs. O confronto direto entre titãs não admite preliminares longas. A planície diante da colina sem nome jaz densamente coberta de metal retorcido e em chamas. A vanguarda do batalhão de tanque soviético foi aniquilada em apenas 10 minutos de um combate curto e unilateral. A emboscada do Hauptmann alemão Zimmermann funciona com a precisão mecânica implacável de uma guilhotina. Seus tanques pesados Tiger estão enterrados até a torre no solo rochoso e congelado, transformados em casamatas de aço praticamente invulneráveis. A temperatura ambiente cai abaixo de 20 graus negativos. A fumaça preta e oleosa de 3T-34 soviéticos em chamas rasteja espessa sobre a crosta de neve, misturando-se a um nevoeiro gelado e denso. O cheiro de diesel queimado e carne humana calcinada impregna as estreitas frestas de ventilação. 32 toneladas de aço de alta liga, sob o comando do capitão Kravchenko, invadem esse setor de morte totalmente batido pelo fogo em rotação máxima. O motor diesel urra em agonia no limite de seus 500 cavalos de potência, expelindo um escape cinzento no ar gelado. O piloto mecânico, através da fresta estreita e suja do periscópio, simplesmente não consegue ver a cratera de artilharia camuflada, cuidadosamente coberta por neve fresca. A pesada máquina de guerra despenca em plena velocidade. O impacto do casco blindado de várias toneladas contra a terra congelada, dura como granito, expulsa instantaneamente o ar dos pulmões de toda a tripulação. O tilintar metálico das lagartas frouxas funde-se com o estalo do gelo quebrando. O tanque estanca abruptamente em um ângulo agudo, com a proa perigosamente empinada para o céu cinzento. Logo à frente, através da fumaça de pólvora que se dissipa lentamente, o longo canhão da peça alemã de 88 mm desce de forma inevitável e suave. A distância encolheu para críticos 300 metros. Em uma distância tão ínfima, a ótica de alta precisão já não desempenha o papel principal. Aqui, o que manda é o reflexo primitivo e a velocidade da reação muscular. Zimmermann atira primeiro. O experiente atirador alemão não desperdiça frações preciosas de segundo no ajuste fino da mira. Ele simplesmente crava, a sangue frio, um projétil perfurante de 10 quilos no alvo estático. Um estrondo ensurdecedor e retumbante estraçalha o espaço gélido. Um impacto cinético monstruoso abate-se sobre a blindagem frontal inclinada do tanque soviético. O rangido do metal rasgando-se é amplificado muitas vezes dentro da torre estreita e congelada, ameaçando romper os tímpanos. O projétil atinge um pouco acima e desliza em uma trajetória tangencial, arrancando uma chuva de faíscas brancas ofuscantes e escaldantes. Com um uivo pavoroso, o projétil incandescente perde-se no céu de chumbo baixo, deixando um sulco profundo, fumegante e rasgado na espessa placa de aço. A blindagem passou nesse teste extremo de resistência. Mas e os homens? A torre enche-se instantaneamente de uma poeira cáustica e sufocante, vinda da tinta interna descascada e da carepa quente. Sangue escuro escorre em fios finos dos ouvidos do municiador. Uma concussão pesada e zumbinte paralisa o corpo, transformando os membros em algodão. Vivo! Range Kravchenko, cuspindo com dificuldade uma saliva vermelha e espessa no piso antiderrapante. Normal, sibila o municiador. Ele tateia um pesado cartucho do latão e, por reflexo cego, o enfia na culatra do canhão. O bloco da culatra estala vorazmente, trancando a morte no cano. Ré! Puxa as alavancas para a direita! Vamos sair daqui! O piloto mecânico, com um esforço sobre-humano, puxa as duras alavancas de aço contra si, ignorando a dor alucinante no ombro deslocado. As lagartas largas giram com um guincho estridente no gelo triturado, agarrando-se desesperadamente ao solo congelado com os dentes dos elos. O tanque, com um sulavanco poderoso, arremessa seu corpo pesado para fora da cratera,
saindo da linha de um segundo tiro garantido. É um embate de duas vontades de aço em frações de segundo, onde sempre vence aquele cujo sistema nervoso central é capaz de processar mais rápido o medo animal e o pânico. O comandante alemão é forçado a reagir imediatamente à manobra do alvo. O Hauptmann dá uma ordem curta para girar todo o chassi de sua máquina pesada. A enorme massa de 55 toneladas começa a rastejar lentamente para fora do abrigo preparado, com um estrondo metálico. O mecânico alemão comete um erro fatal. Ele expõe a placa vertical da blindagem lateral ao contra-ataque. Zimmermann está absolutamente confiante na invulnerabilidade de seu tanque nessas distâncias. Ele simplesmente não sabe que, neste exato momento, não é um alvo cego e confuso que olha para ele, mas um predador calculista com uma lente perfeitamente ajustada. Kravchenko cola o olho inflamado no apoio ocular de borracha fria de sua mira modernizada. Lentes Zeiss capturadas, presas firmemente em um suporte de aço artesanal, fixam com clareza cada movimento lento da máquina inimiga. A zona vulnerável está totalmente exposta. O retículo fino da escala repousa exatamente na lateral da torre, logo abaixo da cruz branca pintada. As mãos do comandante soviético não tremem. O pulso, paradoxalmente, desacelera. Toda a vida anterior comprime-se irremediavelmente ao tamanho desse retículo, contra o fundo turvo da manhã fria de inverno. Distância 300, deflexão 0, perfurante. Pronto! Grita o municiador rangendo os dentes. Fogo! O canhão soviético de 85 mm cospe uma longa língua de fogo. Os amortecedores de borracha do suporte artesanal comprimem-se ao limite, absorvendo o impulso monstruoso do recuo e mantendo o frágil vidro alemão absolutamente intacto. O pesado projétil de aço percorre a distância restante em uma fração de segundo imperceptível. Ele rasga a blindagem vertical perpendicular do tanque pesado alemão com um estalo metálico seco e cortante. Penetração confirmada. Estilhaços incandescentes e afiados da blindagem perfurada espalham-se em leque dentro do estreito compartimento de combate inimigo. Esse jato de metal líquido inflama instantaneamente as cargas de pólvora expostas dos projéteis de artilharia densamente estocados. O atraso de um segundo inevitavelmente se transforma em uma catástrofe absoluta para a tripulação alemã. A explosão interna colossal do enorme estoque de munição despedaça o monstro blindado por dentro com uma força inimaginável. A pesada torre de várias toneladas, junto com o longo canhão, é simplesmente arrancada do anel do casco. Ela é lançada alto no ar gelado por uma coluna monstruosa de chamas alaranjadas rugentes. A densa onda de choque atinge violentamente a máquina de guerra soviética, cobrindo a blindagem frontal com destroços de metal em chamas e fuligem preta e gordurosa. O duelo brutal terminou. O metal que esfria rapidamente da máquina alemã morta torna-se um monumento estático ao cálculo de engenharia frio e implacável. Um inimigo perigoso e altamente qualificado foi totalmente destruído no auge de sua superioridade tática. Mas a mecânica da guerra nunca dá direito a um descanso longo ou à celebração da vitória. À frente reside a última e decisiva linha da ofensiva, onde a vantagem tática conquistada colidirá de frente com a escuridão absoluta e onipresente. A escuridão absoluta e onipresente dos combates noturnos recua diante de uma solução de engenharia bruta, porém massiva. Uma engenhoca artesanal, vinda de uma oficina de linha de frente congelada, recebe oficialmente o seco índice alfanumérico UDN-43. O dispositivo de visão diurna e noturna, modelo 1943, não é um padrão de fábrica, mas o resultado de uma necessidade desesperada do fronte, montado com peças capturadas, aço de alta liga e pedaços de borracha aeronáutica densa. A massa de uma única unidade dessas ultrapassa 12 quilos. A montagem exige uma precisão de joalheiro, realizada sob frio intenso. O equipamento em massa dos batalhões de tanques com este sistema híbrido quebra totalmente o cronograma habitual de condução da guerra. Agora, as cunhas blindadas soviéticas rasgam a defesa alemã 24 horas por dia,
sem esperar pelo amanhecer. Começa uma marcha forçada veloz, rumo ao interior do território inimigo. Dezenas de máquinas de combate de 32 toneladas, a uma velocidade máxima de 40 km por hora, quebram impiedosamente a crosta de gelo. Motores de 500 cavalos de potência urram em rotações extremas. Os coletores de escape estão incandescentes em um tom cereja opaco. Dentro dos compartimentos de combate, paira um fedor denso e fisicamente insuportável de óleo diesel queimado, metal quente e corpos humanos sujos. Os homens há muito se transformaram em apêndices mecânicos exaustos, enegrecidos pela fuligem espessa, operando alavancas de ferro e pedais duros. Eles não dormem há 3 dias seguidos, mantendo a consciência frágil apenas graças à descarga contínua de adrenalina no sangue. A verdadeira natureza da guerra não é o desfile triunfal dos vencedores sob marchas, mas a exaustão extrema do material biológico em prol da execução precisa da tarefa tática estabelecida. O tanque do capitão Kravchenko segue na patrulha de vanguarda. O comandante perscruta contínua e tensamente o estreito apoio ocular de borracha de sua mira modernizada. Lentes capturadas perfeitamente transparentes cortam facilmente a bruma cinzenta da manhã, colhendo avidamente cada partícula disponível da escassa luz. A óptica funciona de forma absolutamente impecável, provando a superioridade do cálculo preciso. A uma distância de exatos 800 metros, o olho treinado do engenheiro experiente capta instantaneamente uma anomalia geométrica quase imperceptível no relevo. A cobertura de neve, muito à frente, repousa em quadrados antinaturais e nivelados. Sob a crosta branca, mal se veem as finas e letais antenas metálicas das espoletas de contato. É um campo minado cuidadosamente oculto. Minas antitanque pesadas de pressão, contendo 5 kg de TNT prensado cada, esperam silenciosamente por suas vítimas de 32 toneladas. A óptica soviética padrão, com suas lentes turvas, jamais permitiria distinguir essa armadilha mortal em um nevoeiro gelado tão denso, a uma distância tão vasta. Toda a vanguarda que vinha atrás se transformaria garantidamente em túmulos coletivos em chamas em exatamente 2 minutos de movimento em linha reta. Lagartas para a direita! Contornar pela baixada! A voz de Kravchenko é extremamente seca e fere os ouvidos através do chiado estático do intercomunicador. Lá é pântano não congelado, comandante. Vamos atolar de vez! Range pesadamente o piloto mecânico, agarrando as alavancas de aço até os nós dos dedos ficarem brancos. Cumpra a ordem! Em frente é a morte! 32 toneladas de aço de liga mudam bruscamente o vetor de movimento estabelecido. Os largos elos das lagartas, com um estrondo metálico ensurdecedor, arrancam faíscas do solo congelado, revolvendo com força a neve virgem. Todo o batalhão de tanques repete em sincronia a manobra salvadora da máquina líder, afastando-se do canal mortal minado. Mas o inimigo calculista não pretende deixar sua presa legítima escapar tão facilmente. O comando alemão cobriu inteligentemente os obstáculos de engenharia com uma poderosa emboscada de artilharia. No flanco direito, de casamatas profundas e cuidadosamente camufladas, tanques pesados alemães do tipo Panther abrem subitamente um fogo de barragem avassalador. Seus canhões de cano longo de 75 mm disparam com uma velocidade inicial monstruosa. O ar circundante enche-se instantaneamente com o guincho ensurdecedor e contínuo do tungstênio e do aço incandescentes voando. Os pesados projéteis rasgam furiosamente o espaço gélido, ricocheteando com um tilintar alto nas espessas placas de blindagem inclinadas das máquinas soviéticas em manobra. Fogo em movimento! Perfurante! Deflexão! 1,5 figuras! O estalo alto do maciço bloco da culatra bate nos ouvidos. O cheiro sufocante e ácido de cordite queimada invade imediatamente as narinas da tripulação. Dentro da torre, a temperatura oscila bruscamente do frio glacial da rua para o calor sufocante após o disparo. Fogo!
O tanque estremece violentamente com o recuo do longo canhão. Os grossos amortecedores de borracha da mira UDN-43 absorvem todo o colossal impacto cinético. Kravchenko não tira os olhos inflamados da lente fria, corrigindo o fogo friamente em pleno movimento agressivo. Uma salva precisa de resposta em movimento é um processo físico complexo, possível agora apenas graças à transparência absoluta do vidro capturado e à rigidez do suporte de aço artesanal. Os projéteis soviéticos encontram seus alvos com precisão. Uma das pentas camufladas inflama-se instantaneamente como uma tocha. De suas escotilhas abertas, colunas de fumaça preta e densa irrompem alto no céu. O combate passa rapidamente para uma fase de moedor de carne caótico e extremamente cruel, em velocidades máximas. O estrondo dos disparos, o guincho do metal espesso sendo rasgado e o uivo mecânico agonizante dos motores diesel fundem-se em um ruído industrial contínuo de destruição total. O municiador trabalha como um mecanismo de relógio. Suas mãos estão cobertas de escoriações profundas e sangrentas devido aos constantes impactos contra a culatra nos solavancos. Estojos de latão quentes cobrem continuamente o piso antiderrapante com um tilintar alto. Mas o perigo mortal não vem de frente. Ele cai inevitavelmente do céu de chumbo baixo. Uma granada explosiva de artilharia de 150 milímetros, disparada por um obuseiro pesado alemão às cegas por área, explode diretamente sobre a blindagem da torre do tanque soviético. O tempo para instantaneamente. Ocorre uma liberação colossal de energia térmica e cinética. A espessa placa de aço da torre resiste ao impacto direto, mas a monstruosa onda de choque atravessa o metal denso. A sobrepressão dentro do volume fechado da torre excede em muito todos os limites fisiológicos admissíveis. O ar transforma-se em um monólito de concreto sólido, golpeando violentamente os órgãos internos dos homens. Um clarão branco ofuscante, que queima instantaneamente a retina, preenche todo o minúsculo espaço interno do compartimento de combate. A estrutura frágil, ajustada ao micron, da mira óptica única, simplesmente não suporta tamanha pressão externa extrema. O suporte de aço artesanal rompe-se na solda com um estalo metálico seco. As lentes alemãs perfeitamente polidas, que salvaram hoje cedo dezenas de vidas humanas e centenas de toneladas de blindagem, estilhaçam-se instantaneamente em milhares de fragmentos de vidro minúsculos e extremamente afiados. Essas lâminas microscópicas cravam-se a uma velocidade enorme diretamente no rosto exposto do capitão Kravchenko. Sangue quente e viscoso inunda instantaneamente seus olhos, misturando-se densamente com a fuligem preta e cáustica da pólvora. Uma dor física selvagem e insuportável perfura os globos oculares, mas ela logo se afoga sem deixar rastros na onda pesada e veloz de um profundo choque de concussão. Os tímpanos rompem-se, privando o homem de conexão com o mundo exterior. O estrondo monstruoso do combate de tanques, o urro agonizante do diesel, o tilintar das lagartas rasgando-se e os gritos de sua própria tripulação, tudo isso desaparece completamente em uma fração de segundo imperceptível. Instala-se um silêncio absoluto, denso e sepulcral. Kravchenko cai pesadamente de costas sobre o fundo antiderrapante do tanque, juncado de estojos. Suas mãos queimadas buscam instintivamente o rosto, tateando através das luvas grossas apenas o sangue quente e pulsante e os pedaços de vidro óptico frio profundamente encravados na carne. A mecânica biológica do corpo humano falha inevitavelmente, mergulhando rapidamente a consciência do comandante em um desmaio profundo e salvador. A máquina de guerra continua, por uma enorme inércia, a avançar através do nevoeiro gelado. Mas para seu criador, a guerra terminou para sempre bem aqui, neste piso congelado. A luz que ele tão desesperadamente construiu a partir de metal e lentes roubadas foi irremediavelmente substituída por uma escuridão surda e impenetrável. E nesta densa treva física da concussão, já começa a se formar o pesado legado daquela visão precisa, que está para sempre montada na blindagem dos vencedores. O pesado legado,
para sempre montado na blindagem de aço de Liga dos Vencedores, agora vive sua própria vida, completamente independente de seu criador. Primavera de 1945. A enfermaria branca do hospital, no interior profundo, cheira fortemente a cloro cáustico, álcool técnico e dor humana estagnada. O capitão Kravchenko está sentado imóvel em um beliche rígido. O rosto está firmemente envolto em uma camada espessa de gases grosseiras. A escuridão física tornou-se absoluta, impenetrável e definitiva. Os minúsculos estilhaços do vidro Zeiss quebrado destruíram para sempre os delicados nervos ópticos. Mas o cérebro inflamado recusa-se categoricamente a aceitar o silêncio. Dentro da cabeça deformada pela concussão, soam continuamente os tilintares fantasmas das pesadas lagartas, o guincho agonizante da transmissão do tanque e o estrondo seco e cortante dos disparos do canhão de 85 milímetros. Os dedos do engenheiro cego fecham-se e abrem-se constantemente no vazio, buscando por reflexo os volantes estriados e frios dos mecanismos de pontaria. O homem foi totalmente reformado por ferimento grave. A guerra para ele terminou. O recurso biológico do sistema nervoso foi exaurido até o fundo mais seco. A porta da enfermaria range estridentemente. Ouvem-se os passos compassados e duros de botas de oficial, com taches sobre o piso de tábuas. O nariz é atingido pelo cheiro forte e familiar de bom tabaco militar e do couro de cromo fresco do talabarte. Saudações, capitão! A voz do general do Estado-Maior que chega soa seca, extremamente oficial e cansada. Kravchenko vira lentamente a cabeça enfaixada em direção ao som. O rosto permanece de pedra, totalmente desprovido de qualquer emoção. Trouxe para você um documento oficial. E metal. O general senta-se pesadamente em uma cadeira de madeira rangente. Suas unidades óticas entraram em produção industrial de grande escala. Sua montagem artesanal de borracha aeronáutica e lentes capturadas tornou-se oficialmente o padrão do exército. Ontem, nossas cunhas blindadas romperam a defesa alemã profundamente escalonada no Oder, em condições de escuridão noturna total. Queimamos metodicamente suas baterias antitanque ocultas a uma distância de 1.500 metros, sem perder uma única máquina na vanguarda de ataque. Milhares de tripulações continuam vivas apenas graças à sua solda e ao seu cálculo, engenheiro. Nossa blindagem deixou de ser cega. O general levanta-se lentamente. Sobre o criado mudo descascado do hospital, com um baque metálico seco e sonoro, repousa uma pesada caixa de veludo. Dentro está a mais alta condecoração do Estado, a Ordem de Lenin. Sirvo ao povo trabalhador, responde o tanqueiro cego mecanicamente, sem o menor sinal de pompa ou exaltação. Esta condecoração não é, de forma alguma, uma expiação pelas vidas perdidas. É apenas a constatação fria de um fato, uma missão de combate brilhantemente cumprida. Começa a longa e fisicamente exaustiva jornada para casa. A cidade de Leningrado recebe seu criador com um vento báltico cortante. Edifícios destruídos pela artilharia mostram as bocas negras e desdentadas das janelas estilhaçadas. O capitão apoia-se pesadamente em uma grossa bengala de madeira, envolta em fita isolante. Cada passo incerto ecoa como uma dor surda e pulsante nas profundas cicatrizes de estilhaços em suas pernas. Ele caminha pelas ruas familiares desde a juventude, exclusivamente pela memória muscular, desviando instintivamente de crateras invisíveis de bombas de aviação. O som surdo e rítmico da bengala contra o calçamento de Leningrado marca o tempo do retorno. Kravchenko chega à sua fábrica de defesa natal. Os galpões, congelados durante os anos do bloqueio cruel, há muito ganharam vida. Tornos pesados zumbem poderosamente. O ar cheira densamente a óleo de máquina, carepa incandescente e limalha de metal quente. O engenheiro cego para diante de um torno mecânico familiar. As mãos deformadas, cobertas por cicatrizes brancas e grosseiras de queimaduras, repousam sobre a base de ferro fundido fria. Os dedos tateiam cuidadosamente as engrenagens metálicas e as alavancas de aço,
fazendo a leitura instantânea das menores tolerâncias e ajustes. A visão partiu irremediavelmente, mas a mente permaneceu afiada como uma navalha. O pensamento de engenharia continua a trabalhar com uma precisão matemática implacável. Essas mãos desfiguradas ainda se lembram perfeitamente de como domar com dureza o aço de liga e construir mecanismos impecáveis de criação. O último e mais pesado limite encontra-se muito além da linha da cidade destruída, o cemitério memorial de Piskaryovskoy, um campo assustadoramente plano e infinito de sepultamentos humanos em massa. Centenas de milhares de vítimas anônimas jazem na terra congelada sob retângulos rigorosos e geometricamente nivelados de enormes valas comuns. Kravchenko permanece absolutamente imóvel, lembrando uma estátua de granito petrificada. O vento frio do norte atinge impiedosamente o rosto marcado e fustigado por pequenos estilhaços, arrancando uma neve seca e picante. Neste ponto gélido do espaço, não há e não pode haver lugar para palavras bonitas sobre patriotismo. A guerra total tirou-lhe absolutamente tudo: a família, a capacidade de ver a luz do dia, a possibilidade de sentir uma alegria banal ou dor emocional. Deixou apenas a estrutura funcional exposta e extremamente rígida de uma máquina de cálculos. Missão de combate cumprida, pronuncia o capitão cego em voz baixa, apenas com os lábios rachados para o vazio gélido. A ótica funciona corretamente. Enxergamos mais longe do que eles. Isso não se parece em nada com uma oração ou luto. É o relatório tático seco e lacônico de um comandante de peça diante da fileira infinita de cidadãos caídos, sem histeria ou lágrimas. As órbitas estão para sempre vazias. Não há fisicamente com o que chorar. O verdadeiro preço de qualquer vitória militar é sempre medido exclusivamente pela profundidade das cicatrizes rasgadas deixadas e pela quantidade de sangue derramado por metro quadrado de terra revolvida por projéteis. O herói se apagou. Ele ardeu até às cinzas na fornalha de ferro incandescente de 32 toneladas, fundindo seu próprio ódio onipresente em um instrumento de medição preciso e matematicamente ajustado. Mas sua visão de aço recuperada, forjada em uma oficina suja do fronte a partir da dor animal e do cálculo frio, está para sempre e firmemente montada na espessa blindagem frontal das armadas soviéticas em avanço. Tanques pesados continuam a rasgar furiosamente com lagartas de aço a terra alheia da Europa, aproximando-se implacável e metodicamente do covil do inimigo destruído. O metal frio nunca conhece o medo primitivo e não sabe chorar de forma histérica. Mecanismos de combate sobrevivem no moedor de carne mortal apenas graças à vontade de aço daqueles homens capazes de domar, pela força da mente, as leis implacáveis da física. A memória da terrível carnificina permanece viva não nos falsos discursos de parada dos oradores do Estado-Maior. Ela vive no funcionamento impecável das pesadas engrenagens da transmissão, na transparência ideal das lentes polidas e nas mãos fortes e calejadas, capazes de montar, mesmo na escuridão total e absoluta, a arma da retribuição inevitável. Enquanto a mente humana lúcida trabalhar, e enquanto as mãos calejadas se lembrarem com confiança do peso do metal frio, qualquer barreira de cegueira e trevas será sempre rompida. A guerra é um trabalho monstruosamente pesado, sujo e sangrento. Mas é precisamente esse trabalho forçado e sobre-humano que forja para sempre a carne humana macia e vulnerável em um aço imortal e triunfante.